Bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar numas ideias, assim, bem instigantes de um material chamado A Natureza da Realidade Infinita. É interessante porque esse texto pega o conceito de realidade, né? Mas de um jeito talvez inesperado para muita gente. Não é a realidade do dia a dia, sabe? Aquela coisa concreta. É mais uma pegada filosófica, talvez até mística, um olhar diferente sobre o que é ser real. Ok, então, como tentar desembrulhar isso aí? A ideia hoje é fuçar o que esse texto quer dizer com realidade, assim, com R maiúsculo mesmo. E porque ele bate na tecla de que o oposto disso, a irrealidade, na verdade, não existe. Que distinção é essa, né? E por que seria tão importante para essa fonte? Qual a visão única que está sendo apresentada aqui? Olha, o ponto de partida já é bastante radical, eu acho. O texto coloca a realidade como sinônimo de Deus e aí afirma na lata que o oposto, essa tal irrealidade, simplesmente não tem existência. Exato. E o fascinante, ou talvez o mais desafiador, é a lógica por trás disso. O argumento é: se a realidade, que é Deus, é infinita. Bom, por definição, o infinito não pode ter um oposto, né? Uhum. O infinito, assim, por natureza, já inclui tudo. Não sobra espaço fora dele para existir um não infinito ou um oposto que tenha vida própria, sabe? Então, peraí. Tudo aquilo que a gente sente como, sei lá, negativo, problemático, as dores, as dificuldades, por essa visão, isso simplesmente não tem substância real. É exatamente essa a ideia que o texto defende. Essas coisas que parecem tão reais e difíceis na nossa vida são classificadas como irrealidade. São tipo aparências sem um fundamento último. Aparências. Isso. Elas não teriam substância própria se a gente olhasse pela lente dessa realidade maior e infinita. É uma negação bem direta e para muita gente, claro, vai contra o senso comum. Totalmente. O texto até usa uma analogia com matemática para tentar deixar isso mais palpável, né? A do 2 vezes 2 igual a 5. Sim, essa mesma. E o pulo do gato na analogia não é só dizer que 2 vezes 2 igual a 5 é errado, obviamente. Certo. O crucial é o que vem depois. O texto sugere que o simples fato de você reconhecer o erro, sabe? Aquele momento que a ficha cai e você aceita que 2 vezes 2 não é 5. Isso por si só já seria a superação total do erro. Não precisa fazer mais nada. Exato. Você não precisa brigar com 5, nem tentar apagar ele à força. O reconhecimento da verdade, que é 2 vezes 2 igual a 4, automaticamente meio que anula a falsidade do 2 vezes 2 igual a 5. Entendi. E aí eles aplicam essa mesma lógica para a nossa vida. Para, sei lá, doenças, falta de grana, essas coisas. Precisamente, o argumento central é que o ponto de virada, o momento decisivo, quando a gente está lidando com uma situação ruim, seja a física, mental, financeiro, o que for, é o reconhecimento. Mas tem que ser um reconhecimento genuíno, profundo, de que aquela condição é, na verdade, irreal. Isso olhando da perspectiva dessa realidade maior que está em tudo. Mas aí tem um ponto que me pega. E acho que é difícil de engolir na prática. O texto chega a dizer que qualquer esforço que a gente faça depois desse reconhecimento para tentar consertar ou curar a situação, na verdade indicaria que a gente não acreditou de verdade que ela era irreal. Isso soa, nossa, quase passivo demais, não acha? É uma afirmação forte, concordo. Como que eles justificam isso? Que só reconhecer basta? Bom, a justificativa parece estar na própria definição do que eles chamam de real. Se a realidade, Deus, o bem infinito, é tudo que é de verdade e a condição ruim é irreal, então, no momento em que você reconhece plenamente essa irrealidade, não teria mais nada para ser consertado. Entendi a lógica interna. Tentar consertar o irreal seria como, sei lá, continuar tentando pegar uma miragem depois que você já sabe que é miragem. Seria dar realidade justamente àquilo que você acabou de concluir que não tem realidade própria. É a lógica do sistema deles. Para ajudar a visualizar, a fonte usa uns exemplos, né?
Tipo a ilusão dos trilhos de trem que parecem se juntar lá longe, ou a linha do horizonte. Isso, exatamente. São exemplos de coisas que nossos olhos veem, mas que a nossa mente já sabe que não são a realidade física objetiva. Os trilhos continuam paralelos, o céu e o mar não se tocam de verdade naquela linha. O texto usa isso para dizer, olha, do mesmo jeito que você vê os trilhos se juntando e simplesmente sabe que é só aparência, sem precisar fazer nada a respeito, da mesma forma, diante de um problema, o trabalho ou o tratamento, segundo essa visão, acaba no momento em que você tem esse reconhecimento interno da natureza ilusória e real daquilo. Nenhuma ação externa a mais seria, em teoria, necessária a partir dali. Entendi a analogia. Mas ainda assim é um salto grande, né? De uma ilusão de ótica para, sei lá, uma dor crônica ou uma baita crise financeira. Sem dúvida. E isso leva a gente para um ponto que o texto parece frisar bastante. A diferença é enorme entre só aceitar essa ideia na cabeça, intelectualmente, e realmente viver isso, demonstrar na prática. Uma coisa é a gente falar, beleza, Deus é tudo, as aparências são ilusão. Sim. Outra coisa é sentir isso como verdade na pele, né? Sim, e é aí que fica realmente interessante, porque o próprio texto admite essa distância. Ele deixa claro que mesmo só a aceitação intelectual dessa ideia de que o mundo que a gente vê não é a realidade última, já seria algo assim, extremamente raro. Raro tipo, quão raro? Olha, a fonte até arrisca uma estimativa da época em que foi escrita, algo como 1 milhão de pessoas em 4 bilhões no mundo, que estariam minimamente dispostas a considerar, mesmo que só na teoria, essa possibilidade de que as aparências são, no fundo, irreais. Nossa, é uma fração minúscula mesmo. Mas por que essa resistência toda, segundo eles? O texto sugere que é o nosso condicionamento, né? A nossa educação, a cultura, a própria experiência sensorial, tudo nos treina para aceitar o mundo material como a única realidade, ou pelo menos a principal. Faz sentido. Essa visão de mundo que coloca uma realidade invisível acima das aparências visíveis. A imersão no fenômeno dificulta aceitar sua irrealidade. Entendi. A gente está mergulhado nisso que a gente percebe. Então, tá. Se aceitar intelectualmente já é raro e é só o começo, como é que a fonte diz para a gente ir além? Como é que se atravessa esse vão entre pensar que a realidade é tudo e experienciar isso de um jeito que transforma? É aí que o texto puxa outra analogia bem forte. Ele compara essa realidade, com R maiúsculo, com outras grandes forças ou poderes que a humanidade descobriu e aprendeu a usar, tipo gás, eletricidade, energia atômica, hidrogênio. Interessante. A realidade é apresentada não como uma ideia abstrata, mas como um poder, com um P maiúsculo mesmo. Tão real quanto esses outros, talvez infinitamente maior. Uma força concreta, disponível. Eu gosto dessa analogia. Ajuda a tornar a coisa menos etérea, talvez. Saber que a eletricidade existe é uma coisa, acender a luz é outra, né? Para a luz acender, precisa ter o contato, a conexão, um jeito desse poder se manifestar. Então, a realidade seria um poder que também precisa ser contatado. Exatamente essa é a ideia. Só que a diferença crucial, e o texto bate muito nessa tecla, está no jeito de fazer esse contato. Enquanto esses poderes materiais que a gente conhece, tipo a eletricidade, a gente acessa e usa através de meios materiais, né? Fios, interruptores, aparelhos. Essa realidade infinita e invisível seria contatada de um jeito diferente. E que jeito seria esse? Através do que a fonte chama de espírito. Ou, usando um termo que aparece lá, através da força ou energia da alma. Esse é um conceito chave aqui, sabe? E é diferente de como a ciência normalmente fala de energia ou consciência. Energia da alma. Uau! É uma afirmação bem ousada, né? Ainda mais que o próprio texto, você disse, reconhece que essa alma ou sua energia não é algo que a ciência física, sei lá, numa cirurgia ou autópsia, consiga achar ou medir no corpo. Exato, ele admite isso. Então, como é que ela é descrita? O que seria essa energia? É apresentada como uma faculdade que todo ser humano tem.
Uma capacidade de perceber, de sintonizar, que vai além dos 5 sentidos que a gente conhece. Seria tipo a nossa antena, entende? Para captar ou interagir com o que é invisível, imaterial, com a própria realidade. É a capacidade de conhecer o que o olho não vê e o ouvido não ouve. Uma faculdade de percepção espiritual, então. Tá. E como que a gente ativa ou usa isso? Se não é por meios materiais, qual o método que a fonte propõe para a gente fazer esse contato com a realidade? O método principal que eles sugerem é a contemplação. Contemplação. Mas é importante entender o que eles querem dizer com isso. Não é um esforço mental pesado, tipo ficar raciocinando intensamente para tentar decifrar Deus com a cabeça, sabe? Ah, entendi. Não é análise. Não. É descrito mais como um direcionar da atenção, um voltar-se para dentro de forma receptiva para essa ideia da realidade invisível que está por trás de tudo que a gente vê. E como seria essa contemplação na prática? O texto dá alguma dica, exemplos? Sim, ele dá umas linhas de contemplação que parecem feitas para levar a mente para além do pensamento comum, sabe? Tipo, contemplar paradoxos que desafiam a lógica linear, a nossa ideia de causa e efeito no tempo. O clássico, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ou a semente ou a árvore? Ficar pensando nisso a fundo, sem querer uma resposta fácil, pode começar a afrouxar um pouco as amarras do pensamento conceitual. Interessante. Outra sugestão é meditar sobre trechos de escrituras, textos espirituais que apontam para uma ordem que não é material ou que está fora do tempo. O texto cita uma ideia bem intrigante, a de que a colheita estava sobre a terra antes que houvesse semente. Nossa, como assim? Pois é, contemplar o que isso pode significar, a ideia de um efeito, a colheita, vindo antes da causa aparente, a semente, desafia totalmente nossa compreensão normal da realidade, né? Totalmente. E uma terceira linha que ele sugere é questionar a origem da criação antes mesmo de existir o ser humano ou a vida como a gente conhece. Como é que as árvores, as montanhas, os oceanos, as colheitas em potencial, como tudo isso existia antes de ter alguém para plantar, para cuidar ou sequer para dar nome? De onde veio essa ordem toda, essa inteligência que parece existir na natureza? São perguntas que realmente não têm resposta fácil na lógica comum. Parecem feitas para esticar a mente, né? Levar ela até o limite. Exatamente. A fonte sugere que, se a gente seguir essas linhas de contemplação com persistência, com sinceridade, a mente uma hora encontra o seu limite. O pensamento discursivo, aquele que fica falando na nossa cabeça, começa a se aquietar. E é nesse ponto que o texto usa uma imagem bem forte. Aquela da parede em branco? Isso descreve que essa contemplação profunda pode levar a gente para uma espécie de parede em branco mental, um estado de consciência que a fonte chama de nada. Nada. Essa palavra pode soar meio, sei lá, vazia, nihilista. O que significa nada nesse contexto deles? É um vazio mesmo, ausência de tudo. Olha, é super importante entender isso. Nesse sistema, nada não é vazio no sentido de não existir nada. Pelo contrário, é apresentado quase como o maior sinônimo para Deus, para a fonte de tudo. Ah, tá. É nada no sentido de nenhuma coisa, nothing, em inglês. Algo que está além de todas as categorias, formas, conceitos, definições que a nossa mente consegue criar. É a realidade pura antes de se manifestar como alguma coisa que a gente possa perceber. Entendi. Então, chegar nessa parede em branco, nesse nada, não é o fim da linha. É um ponto de chegada. É apresentado como o portal, o ponto de contato. É nesse estado de quietude mental, quando o pensamento para ou é transcendido, que a realidade com R maiúsculo pode ser, segundo a fonte, não mais pensada, mas experimentada diretamente. Experimentada. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre como seria essa experiência que está além das palavras, dos conceitos, como seria sentir o nada, que é tudo. E o texto descreve como essa experiência.
Menos descrevendo a experiência em si e mais falando dos efeitos dela. A fonte repete que essa experiência direta da realidade nada é o que realmente faz a transformação acontecer. É o que dissolve os erros da nossa percepção. Os tais pecados, doenças, faltas. Isso, sejam eles manifestados como a gente chama de pecado, doença, carência, limitação. A ideia é que essa dissolução acontece sem uma causa material que a gente possa apontar. A cura, a solução, simplesmente, acontece como um efeito natural dessa conexão com a fonte. A realidade nesse sentido a gente conhece não por conseguir definir ela com a cabeça, mas pelos frutos que ela dá na nossa vida, a paz que vai além do entendimento, a harmonia, a sensação de estar inteiro, a saúde, a abundância. O texto até lembra aquela ideia bíblica de que nenhum homem jamais viu a face de Deus, né? Sugerindo que essa realidade última está além da nossa percepção direta, mas a gente pode conhecê-la indiretamente através dos efeitos harmoniosos dela na nossa vida. Ok. Vamos tentar recapitular essa jornada toda que essas fontes propõem. Começa com uma reavaliação bem radical do que a gente acha que é real e irreal, questionando a solidez das aparências. Depois apresenta a realidade com R maiúsculo, não como uma ideia distante, mas como um poder presente, acessível, tipo eletricidade, mas que a gente contata não pela matéria, e sim pelo espírito, pela tal energia da alma. Exato. E o caminho para esse contato não seria o esforço mental, a análise, mas a contemplação silenciosa do invisível. Uma jornada que pode levar a mente até o limite, a um estado de nada, que, olha que paradoxo, é a fonte de tudo. É ali que a experiência direta e transformadora aconteceria. Isso, um bom resumo do percurso. É um quadro bem completo, né? Então, o que tudo isso significa, afinal? Qual seria a mensagem principal para quem está buscando, talvez, não só entender, mas, sei lá, aplicar algo disso? Olha, se a gente tentar juntar esses pontos todos e ver o quadro geral que a fonte pinta, a mensagem central parece ser um convite para a gente mudar o foco. Mudar o foco de onde para onde? Deixar de lado essa tentativa sem fim de definir Deus ou a realidade com a nossa mente, com o intelecto, e buscar mais experienciar ele diretamente. O objetivo final que eles propõem não é ter a resposta certa na cabeça, o conceito perfeito, mas sim alcançar um estado de consciência onde o bem-estar, a harmonia, a solução para os problemas da vida não precisem ser fabricados pelo nosso pensamento ou pelo esforço pessoal. E em vez disso? Em vez disso, eles simplesmente emanariam naturalmente, seria uma consequência dessa conexão interna que foi estabelecida com a fonte, desse alinhamento com o que o texto chama de ritmo do universo ou a ordem divina que está por baixo de tudo. É uma mudança bem fundamental de orientação, sair do fazer para ir para o ser, da mente para a consciência, do esforço para a receptividade a essa realidade maior. Isso deixa a gente com uma provocação final para pensar, né? Se a fonte sugere que essa realidade que transforma, essa fonte de harmonia e solução, é melhor contatada nesse lugar de quietude mental, nesse nada que está além do pensamento comum e do esforço direcionado. Que lugar isso realmente deixa para toda a luta, o esforço, a batalha mental e física que a gente normalmente associa com a busca por mudança, por superação, por achar soluções na vida? Será que a chave para uma transformação de verdade, profunda e duradoura, poderia estar paradoxalmente não em fazer mais, mas em cultivar um estado de quietude, de escuta interna e receptividade que, bom, na nossa cultura tão focada na ação, a gente muitas vezes nem valoriza ou talvez nem conheça direito? Fica aí pra gente pensar.